Olá, turma. Vamos resolver agora uma lista de exercícios da unidade de aprendizagem 4. Nós vamos determinar a equação de uma determinada reta que contém esses dois pontos. O ponto A que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 2, e o ponto B que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 0. Nós vamos determinar essa equação através do determinante. Então, aí eu montei aí o determinante genérico, onde eu tenho aí uma coluna para as abscissas, uma coluna para as ordenadas e uma coluna somente para o número 1. Na primeira coluna, eu tenho as coordenadas de um ponto genérico, que eu chamo de x, y. Na segunda coluna, as coordenadas do ponto A. E na terceira, eu disse coluna, é linha. Na primeira linha, eu tenho as coordenadas do ponto genérico x, y. Na segunda linha, eu tenho as coordenadas do ponto A. E na terceira linha, eu tenho as coordenadas do ponto B. Substituindo essas coordenadas, eu tenho aí a abscissa do ponto A igual a 1, a ordenada do ponto A igual a 2, a abscissa do ponto B é igual a 2 e a ordenada do ponto B é igual a 0. Então, eu vou fazer a multiplicação aí dessas diagonais. Eu vou fazer x vezes 2 vezes 1, que é igual a 2x, y vezes 1 vezes 2, que é igual a 2y, 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 0, que é igual a 0, y vezes 1 vezes 1 é igual a y, então vai ser menos y, x vezes 1 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 2 vezes 2 é igual a 4, então vai ser menos 4. Bom, então ficou 2x mais 2y mais 4 menos y menos 0 menos 4 é igual a 0. Então, eu tenho a equação geral igual a 2x mais y menos 4 igual a 0. Essa é a minha equação geral, né, dessa reta que contém esses dois pontos. Tá. Bom, o segundo exercício, nós vamos encontrar o valor da abscissa, que eu chamei de M, do ponto P, onde eu tenho a abscissa x igual a M e y igual a 4. E essa abscissa pertence à reta R, que tem uma equação igual a 2x mais y menos 3 igual a 0. Essa é a equação da reta R. Então, eu tenho a minha equação geral, né? 2x mais y menos 3 igual a 0. Eu vou substituir a minha abscissa x por M e a minha ordenada y por 4, que são as coordenadas do ponto P. Quando eu faço isso, eu transformo a minha equação geral da reta numa equação de primeiro grau com a incógnita M, com o número desconhecido M. Então, resolvendo a equação do primeiro grau, 2M mais 1. 2m é igual a menos 1, m é igual a menos 1 sobre 2. Essa é a abscissa do ponto P. Bom, o terceiro exercício, nós vamos determinar a equação geral da reta, né, que contém um ponto médio do lado AB e o vértice C. Então, está representado aqui na figura um segmento dessa reta, onde ela parte do ponto médio do lado AB e chega e passa, né, pelo vértice C do triângulo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter as coordenadas do ponto C, eu já tenho, e eu tenho que ter as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio. Então, eu vou ter que calcular o ponto médio do segmento AB. O segmento do ponto médio, né, vamos calcular a abscissa. A abscissa do ponto médio é a média aritmética.
É a soma delas dividido por 2. E a ordenada do ponto médio também é a soma das duas ordenadas, das ordenadas de A e do ponto A e do ponto B dividido por 2. Agora eu tenho aí as coordenadas do ponto B, de x igual a 2 e y igual a 3. Como é que eu vou determinar essa equação geral? Através do determinante que nós já fizemos no exercício anterior. Multiplicando as diagonais, x vezes 3 vezes 1 é igual a 3x, y vezes 1 vezes 4 é igual a 4y, 1 vezes 2 vezes 1 é igual a 2. Y vezes 2 vezes 1 é igual a 2y, então vamos colocar menos 2y. X vezes 1 vezes 1 é igual a x, menos x. 1 vezes 3 vezes 4 é igual a 12, menos 12. Fazendo a redução dos termos semelhantes, nós vamos ter 2x mais 2y menos 10 é igual a 0. Eu posso dividir essa equação por 2, porque todos os coeficientes são divididos por 2. 2x dividido por 2 é igual a x, 2y dividido por 2 é igual a y, e menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. No nosso quarto exercício, nós vamos determinar o ponto de interseção dessas duas retas. A reta R e a reta S. Como é que se determina? Através da resolução de um sistema. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, eu tenho um sistema. Vamos resolver esse sistema. Primeira coisa que eu faço aqui na realidade, eu vou somar essas duas equações. X mais 2x é igual a 3x, menos 2y mais 2y é igual a 0, e menos 1 menos 8, menos 9, 0 mais 0 é igual a 0. Então, eu fiquei 3x mais 0 menos 9 é igual a 0. E agora eu tenho uma equação de primeiro grau com a incógnita x. Resolvendo essa equação, eu acho meu x igual a 3. Agora eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, substituir o x por 3 para achar o y. Eu escolhi a primeira equação, mas pode escolher a segunda também. Substituindo o x por 3, eu tenho agora uma equação do primeiro grau com a incógnita y. Resolvendo a equação do primeiro grau para achar o valor de y. Achei o valor de y, agora eu tenho ponto. O ponto de coordenada x igual a 3 e y igual a 1 é o ponto de interseção dessas duas retas. É onde essas retas se encontram, no plano cartesiano. Agora nós vamos determinar a equação segmentária da reta que passa por esses dois pontos. O ponto N, onde x é igual a 0 e y igual a 3, e o ponto P, onde x é igual a 2 e y igual a 0. Aqui está a equação genérica da equação segmentária. É o meu x dividido por t mais y dividido por n é igual a 1. Que vai ser x dividido por 2 mais y dividido por 3 é igual a 1. Ou seja, a letra P representa o x diferente de 0. E a letra N representa o y diferente de 0. Então, se eu tenho dois pontos, onde um está situado em cima do eixo dos y e um está situado em cima do eixo do x, eu só vou pegar os valores de x diferente de 0 e de y diferente de 0 e substituir na equação que eu tenho a equação segmentária da reta. O meu sexto exercício é para determinar a equação segmentária da reta conhecendo a equação geral. Então, já é uma forma de se determinar a equação segmentária diferente, uma forma diferente. Então, eu tenho aí a equação geral da reta. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o termo independente para o segundo membro. Então, ficou 3x menos 4y igual a menos 12. Como na equação segmentária, o segundo membro ele é igual a 1, então eu sempre divido, quando eu chego nesse
nesse ponto da resolução, quando eu coloco o termo geral para o segundo membro, eu sempre vou dividir toda a equação pelo termo geral, pelo termo independente, perdão. Então, vai ficar 3x dividido por menos 12, menos 4y dividido por menos 12, é igual a menos 12 dividido por menos 12. Aí eu fiquei com x dividido por menos 4, mais y dividido por 3 é igual a 1. Ou seja, eu simplifiquei a primeira fração por 3, 3 dividido por 3 dá 1, e menos 12 dividido por 3 é igual a menos 4. Aqui eu fiz a divisão. Menos dividido por menos dá mais. E eu simplifiquei a fração por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1, e 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, a minha equação segmentária ficou dessa forma aqui. X dividido por menos 4, mais y dividido por 3 é igual a 1. Agora, nós vamos determinar a equação segmentária passando por dois pontos. Agora, não tem equação, tem os dois pontos. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que descobrir a equação através do determinante. Resolvendo o determinante, eu acho a equação geral da reta. Achando a equação geral da reta, eu vou passar para o segundo membro o termo independente. E agora eu vou dividir toda a equação pelo termo independente, que é igual a 18. E vou simplificar agora as frações. A primeira fração eu vou simplificar por menos 9, e a segunda fração eu vou simplificar por 6. E a terceira fração, 18 dividido por 18, 18 é igual a 1, e eu chego à minha equação segmentária. Menos 9 dividido por menos 9 dá 1, 18 dividido por menos 9 é igual a menos 2, 6 dividido por 6 é igual a 1, 18 dividido por 6 é igual a 3, e 18 dividido por 18 é igual a 1. Meu oitavo exercício é para determinar o coeficiente angular da reta no gráfico. Então, aí eu tenho um gráfico, né, onde eu tenho aí o ângulo, a reta forma um ângulo de 150 graus com o eixo das abscissas. A tangente de 150 graus é igual a menos a tangente de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Então, o coeficiente angular, onde o ângulo é 150 graus, é menos raiz de 3 sobre 3. É só calcular a tangente do ângulo, quando eu tenho somente o ângulo. Agora nós vamos determinar o coeficiente angular através de dois pontos. Então, eu tenho aí uma reta R, contendo o ponto A e o ponto B. Como é que eu vou fazer isso? Para se calcular o coeficiente angular através de dois pontos, nós fazemos aí a subtração das ordenadas dividido pela subtração das abscissas. Então, vai ser a ordenada de B menos a ordenada de A, dividido pela abscissa de B menos a abscissa de A. Substituindo, eu tenho aí 1 menos menos 2, menos 4, dividido por menos 4 menos 1. E eu vou ter o meu coeficiente angular, que é chamado de M, igual a menos 3/5. Agora, nós vamos determinar o coeficiente angular através da reta, da equação geral da reta. Então, o coeficiente angular é igual a menos o coeficiente A dividido pelo coeficiente B. O coeficiente A é o número que vem multiplicando a incógnita x. E o coeficiente B é o número que vem multiplicando a incógnita y. Então, substituindo, eu tenho M igual a menos 3 dividido por menos 4. O meu coeficiente angular é igual a 3/4. Agora eu tenho uma equação geral da reta e eu quero determinar a equação reduzida. Para se determinar a equação reduzida da reta, nós vamos isolar o y. Ou seja,
nós vamos passar todos os elementos diferentes de y para o segundo membro. Então fica, na minha segunda passagem, 2y é igual a menos 3x mais 16, y é igual a menos 3 sobre 2x mais 16 sobre 2, e y é igual a menos 3 sobre 2x mais 8. Essa é a equação reduzida da reta. E na letra B, ele pede para determinar o coeficiente angular, né, que indica a inclinação da reta. O coeficiente angular, na equação reduzida, é o termo que multiplica a incógnita x, é o número que multiplica a incógnita x. E quem está multiplicando a incógnita x é menos 3 sobre 2. E ele pede para se calcular o coeficiente linear, que indica o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas. E o coeficiente linear é o termo independente na equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, o coeficiente do x é o coeficiente angular. E o termo independente é o coeficiente linear. O coeficiente angular indica a inclinação da reta e o coeficiente linear indica o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas. Agora nós vamos determinar a equação geral da reta através do gráfico. No gráfico eu tenho as coordenadas de um ponto, onde x é igual a 5 e y é igual a 2, e tem a inclinação da reta, onde o meu ângulo aqui é de 45 graus. E eu vou usar aí a tangente de 45 graus é igual a 1. Então eu vou usar aí a fórmula genérica, onde eu tenho o meu y, eu tenho y menos a ordenada do ponto, é igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos a abscissa do ponto. Substituindo esses valores, eu tenho y menos 2, é igual a 1, que multiplica x menos 5. Fazendo aí a propriedade distributiva, 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 5 é igual a menos 5. E eu tenho que passar agora todos os elementos para o primeiro membro e deixar o zero no segundo membro, para se obter a equação geral da reta, onde eu tenho x igual a x menos 3, x menos y menos 3 igual a 0. Na questão 13, ele pergunta se as duas retas são paralelas, a reta S e a reta R. Primeiramente, eu vou calcular o coeficiente angular dessas duas retas. O coeficiente angular da reta R é menos meio. O coeficiente angular da reta S é menos meio também. Quando os dois coeficientes angulares são iguais, significa que essas retas são paralelas. Então, para que as retas sejam paralelas, seus coeficientes angulares têm que ser iguais. Okay? Lembrando, né, que a letra A representa o número que multiplica a incógnita x da equação geral. E a letra B representa o número que multiplica a incógnita y da equação. De novo, ele pergunta se as duas retas são paralelas. Eu vou calcular o coeficiente das duas retas. O coeficiente da reta R é igual a 4 terços. O coeficiente da reta S é igual a 2 terços. Como esses coeficientes são diferentes, logo essas retas não são paralelas. O exercício número 15, ele pergunta se a reta R e a reta S são perpendiculares. De novo, eu vou calcular aí os dois coeficientes. O coeficiente angular da reta R é igual a 5 terços. O coeficiente angular da reta S é igual a menos 5 terços. E vou fazer o produto desses dois coeficientes. Quando o produto dos dois coeficientes angulares for igual a menos 1, isso significa que as retas são perpendiculares. Se o coeficiente angular, se o produto dos coeficientes angulares for diferente de menos 1, essas retas não serão perpendiculares. Bom, agora eu peço, no exercício 16, nós vamos determinar o valor do número K para que essas duas retas R e S sejam perpendiculares. Então, eu vou calcular aí, lembrando aqui que o número A, a letra A está representada pelo número 5,
E a letra B está representada, vai ser substituída pelo número 2. A letra A vai ser substituída pelo número 5 e a letra B vai ser substituída pelo número 2 quando fizermos o cálculo do coeficiente angular de R. No cálculo do coeficiente angular da reta S, a letra A vai ser substituída por K menos 1 e a letra B por menos 5. Agora, eu vou fazer o produto desses dois coeficientes angulares e vou igualar menos 1. Então, substituindo o coeficiente angular de R por menos 5 sobre 2 e o coeficiente angular de S por 4 por K menos 1 dividido por 5, nós aí, na realidade, temos uma equação do primeiro grau com a incógnita K. Fazendo o produto, nós temos aqui menos 5K mais 5 e 2 vezes 5 é igual a 10. Resolvendo a equação do primeiro grau com a incógnita K, nós vamos achar aí o valor de K. Aqui eu vou dividir toda a equação por 5, com menos K mais 1 igual a menos 2, resolvendo essa equação, eu acho meu K igual a 3. Então, o valor de K, para que essas duas equações sejam perpendiculares, vai ser igual a 3. O exercício 17 é para determinar o ângulo formado entre as retas, entre duas retas, no caso aí, a reta R e a reta S. Primeiro, eu calculei aí o coeficiente angular da reta R, que é igual a 2, e o coeficiente angular da reta S, que é igual a 1/3. E vou usar a fórmula. A tangente do ângulo θ é igual à diferença dos coeficientes angulares dividido por 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Substituindo os valores, eu achei a minha tangente igual a 1. Então, a tangente de θ é igual a 1. Então, na calculadora, nós vamos procurar lá o ícone, o tangente elevado a menos 1. Então, na calculadora, tangente elevado a menos 1 de 1, que é igual a 45. Ou seja, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, na calculadora, nós digitamos tangente de menos 1, de 1, e vai me fornecer o valor de 45. Significa que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, o ângulo formado entre a reta R e a reta S é igual a 45 graus. Agora, nós vamos determinar a medida do ângulo formado pelas retas através das duas equações. 2x menos 9 igual a 0 e menos raiz de 3, x mais y menos 2 igual a 0. Se nós formos calcular o coeficiente angular da reta R, não existe. Fica menos 2 dividido por 0. Porque a letra B está representada pelo número 0, porque na equação R tem 2x menos 9, onde é uma equação onde falta o termo y, porque é 0y. O coeficiente angular da reta S é igual a raiz de 3, raiz quadrada de 3. Quando um dos coeficientes não existe, eu uso a fórmula, a tangente de θ é igual a 1 dividido pelo módulo do coeficiente angular achado. Substituindo, eu tenho a tangente de θ é igual a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o ângulo é igual a 30 graus, porque a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. No exercício 19, é para determinar a distância entre os pontos P, que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1, e a reta R, que tem coordenadas, que é reta R, que é representada pela equação geral, 3x mais 4y mais 7 igual a 0. A fórmula para se determinar a distância entre dois pontos, aqui é o módulo do coeficiente A da equação geral da reta, vezes a coordenada, a abscissa do ponto P, mais o coeficiente do y da equação geral, multiplicado pela abscissa do ponto P, mais o termo geral, mais o termo independente da equação geral da reta, dividido pela raiz quadrada do coeficiente
de x da equação geral da reta, mais, elevado ao quadrado, mais o coeficiente de y da equação geral da reta elevado ao quadrado. Substituindo, eu tenho aí um módulo de 3 vezes 2, de mais 4 vezes 1, mais 7, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Fazendo as contas, nós teremos aí a distância entre o ponto P e a reta R, 17 quintos. Agora nós vamos determinar a distância entre as retas R e S. Bom, primeiramente eu tenho que verificar se essas retas são paralelas. E elas são, porque o coeficiente de ambas é igual a menos 2 sobre 3. Então eu posso determinar. A segunda coisa que devemos fazer é achar um ponto que pertença a uma das retas. Aí eu escolhi a reta R. Então, arbitrariamente, eu escolhi o valor x igual a 0. De forma arbitrária, você pode escolher qualquer valor para x e substituir na equação geral da reta R. Então, eu substituo x por 0, né? E aí a equação geral da reta R virou uma equação do primeiro grau com a incógnita y. Resolvendo a equação, eu acho y igual a 2. Então, esse ponto P, que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 2, é um ponto que pertence à reta R. Agora eu vou calcular a distância desse ponto à reta S, que é a mesma distância de R, da reta R para a reta S. Aí eu uso a fórmula da distância que nós já conhecemos. Substituindo os elementos que eu tenho e fazendo as contas, eu chego ao resultado 19 dividido por 2 vezes a raiz de 13. Racionalizando, ou seja, multiplicando o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 13, eu chego a esse valor. A distância entre a reta R e a reta S é igual a 19 vezes a raiz de 13, dividido por 26. No exercício 21, vamos determinar a área do triângulo ABC, que tem os vértices A igual a, onde tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1. O vértice B tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 2. E o vértice C tem coordenadas x igual a 4 e y igual a 0. Nós vamos calcular a área do triângulo através de determinante. E o resultado do determinante nós multiplicamos por meio. Note aqui que o determinante está em módulo. Então é módulo do determinante, vezes meio ou dividido por 2, que é a mesma coisa. Então vamos calcular o determinante. Calculando o determinante, nós vamos encontrar o valor, o módulo de menos 3. O módulo de menos 3 é 3 e a área é igual a 3 sobre 2 unidades de área, ou 1,5. O exercício 22, ele me fornece o vértice do ponto A, que tem coordenadas 1 e y, do ponto B, que tem coordenadas 2 e menos 1, e do ponto C, que tem coordenadas 4 e 1. E ele quer saber o valor de y do ponto A. Então, é a ordenada do ponto A. E ele fornece o valor da área, que são 4 unidades. Eu vou usar a fórmula. Só que agora eu vou substituir a área. Eu tenho o valor da área. Então, substituindo, eu tenho na primeira linha x igual a 1 e y igual a YA. É justamente quem eu quero. E a minha área é igual a 4. Agora eu vou calcular o determinante. Calculando o determinante, eu chego a uma equação modular, onde o meu 2YA mais 4 é igual a 8. Então, 2YA mais 4 é igual a mais ou menos 8. Então, na realidade, eu tenho duas equações. Eu tenho uma equação onde 2YA mais 4 é igual a 8, e eu tenho outra equação onde 2YA mais 4 é igual a menos 8, porque aí nós temos uma equação modular. Então, eu tenho duas equações, 2y mais 4 igual a 8 e 2y mais 4 igual a menos 8. Resolvendo as duas equações,
eu acho dois valores para y. O y pode ser igual a 2 ou o y pode ser igual a menos 6. Então, o ponto A, ele pode ter coordenadas x igual a 1 e y igual a 2, ou x igual a 1 e y igual a menos 6.